conversar com o Paulo Roberto Araújo. Paulo Roberto, que é, entre outras profissões, né, professor, né, na área de administração e gestão de pessoas. Ele é escritor, é pastor, né, é um homem multitarefa. E ele escreveu aí um livro que já vendeu muito, né? É um livro sobre gestão de pessoas e também fala sobre a Bíblia, né? E será que nós temos nesse mundo tão corrido, tão divergente, conseguimos conciliar algumas coisas da Bíblia, sua linguagem universal, dentro desse mundo tão conflitante que é o mundo dos negócios, onde envolve homens, pessoas, negócios, administração, empresas? Bom, quem vai contar tudo isso aí para nós é o Paulo, né? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa tarde, Mário, boa tarde, telespectadores, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero, como você disse, contribuir, né, para que a nossa tarde seja mais quente, já que está tão fria lá fora, né? Paulo, nós temos aqui 2 livros, né? Quem nasceu primeiro aqui? Olha, quem nasceu primeiro foi a Bíblia e a Gestão de Pessoas. Então vamos falar aqui da Bíblia e Gestão de Pessoas. Bom, eu abri o programa falando que no mundo de... Bom, tratar com pessoas já é algo bem conflitante, né? É um grande desafio. Não só nas relações familiares, mas aqui você mais está no âmbito empresarial, né? Sim, exatamente essa é a proposta. E tratar com pessoas é algo muito conflitante, cada um tem a sua personalidade, seu jeito de ser, só que a empresa quer um padrão, né? Para que a empresa ande de uma forma correta. A Bíblia, todos nós sabemos que é o livro mais vendido e mais lindo do mundo, né? Ele traz os preceitos universais do amor ao próximo. Correto. Como é que você conseguiu fazer essa mistura tão boa aqui no teu livro, Paulo? Pois então, Mário, a ideia é a seguinte, a Bíblia Sagrada, que na verdade não é um livro, né? A Bíblia Sagrada são 66 livros, é um compêndio e é o maior best-seller que a humanidade conhece, já que é o livro mais lido e mais vendido no mundo desde sempre, né? A Bíblia, ela é fonte de pesquisa para várias ciências, por exemplo, o direito, né? A política também, a história, a antropologia, a sociologia, né? E ela também pode ser fonte para pesquisa na área de gestão de pessoas. Então, a ideia seria a gente pegar a história das pessoas que tem na Bíblia e fazermos assim, Mário, estudos de caso, aplicando ferramentas de gestão de pessoas. Por quê? Porque as empresas estão buscando hoje mais do que o cara que é bom técnico, ou seja, que é ótimo profissional naquilo que faz. Eles querem mais do que isso. Eles querem colaboradores que tenham um perfil, né, confiável, que saiba trabalhar em equipe, que seja flexível, que seja honesto, que seja íntegro, enfim, que seja comprometido. Então, a Bíblia Sagrada nos oferece estes elementos. Foi o que eu fiz neste livro. Como a gente já tinha falado antes, Mário, esse livro não é um livro nem de teologia, nem de religiões, não é isso. Eu pego cases bíblicos, aplico ferramentas de gestão de pessoas para que a gente possa construir um perfil desejável para aquele que vai trabalhar na sua empresa, na minha empresa, em qualquer empresa. Hoje nós sabemos aí que dentro do mundo dos negócios é uma verdadeira guerra, né? Através desse livro, a concepção de uma empresa, de um chefe, de um líder, de um gerente, ele se torna algo mais ético. É o objetivo, Paulo? Sem dúvida. A liderança hoje nas empresas é uma das competências mais desejáveis, né? Então, aquela figura do chefe que a gente conheceu há muitos anos atrás tende a desaparecer, porque o chefe é a figura hierarquicamente cheia de poder, não é? E ele manda e os outros obedecem. Enfim, em linhas muito simplistas, né? O líder é aquele que influencia pessoas. O líder é aquele que desperta o melhor do talento do colaborador para os objetivos da empresa. Nem sempre o líder é o chefe e vice-versa. Exatamente. Ele tem poderes, né? Não há dúvida que sim. O chefe tem o poder porque ele está investido do cargo. Exatamente. Mas não necessariamente ele é um líder
e é admirado pelos seus, né? Exatamente. Pelas suas palavras, pelos seus atos, pelo jeito de ser. Ele muitas vezes é obedecido porque tem o mando, tem a caneta, tem o cargo. Exatamente. Se nós formos lá para a Bíblia, daqueles personagens todos da Bíblia, quem seria ali um líder e quem seria um líder nato, admirado e seguido, e quem seria lá um chefe? Ótima pergunta. Vamos fazer uma analogia. Vamos fazer. Olha, por exemplo, se você considerar, assim, existem vários tipos de líder, é importante citar isso. Existem modelos de liderança. Exemplo, existe o líder autocrata, que é aquele que dá ordens e a equipe obedece. Existe o democrata, que faz a equipe participar das decisões. E existe o liberal, onde a equipe anda relativamente sozinha e o líder supre as suas necessidades. Então são 3 tipos. Os 3 são aplicáveis, entende, Mário? Não é que esse não serve e aquele serve. Ou eu posso dosar os 3 tipos de liderança, dependendo da situação. Exatamente. Há situações em que a necessidade do líder fazer valer a sua autoridade. Sim. Né? É preciso. Bom, quanto à pergunta que você fez, se você perguntasse isso para um judeu, por exemplo, né, muito provavelmente ele diria que um grande líder foi o rei Davi. E ele foi um grande líder. O rei Davi era um líder assim, era um líder mais democrático. Não é que fosse democrático, porque naquele tempo ele era um monarca, né? E o monarca não é necessariamente democrático. Mas entre os monarcas era o mais liberal. Ele tinha um perfil, mesmo porque ele era um homem das artes, era músico também, né? E geralmente os músicos possuem grande sensibilidade, né? Ele cuidava muito bem das pessoas, então ele foi um líder assim, vamos dizer, admirado pela nação, pelo seu lado forte, guerreiro, conquistador que foi, mas também pelo seu lado sensível e humano. A figura do chefe, por exemplo, quando você lê algumas cartas do apóstolo Paulo, que foi o grande doutrinador da igreja cristã, né, ele que estabeleceu, né, tanto é que a maioria dos livros do Novo Testamento são cartas escritas por ele. Ele já tinha um perfil mais de chefe, entendeu? O apóstolo Paulo tinha um perfil mais assim de impor, né, porque era o perfil dele, né? Hoje, o líder dentro de uma empresa ele tem como objetivo expor a sua ideia e fazer com que todo mundo siga para que a empresa atravesse aquele rio, né, de dificuldades que é o mundo dos negócios. Na Bíblia teve não sei se foi líder, foi chefe, mas ele teve a ideia ou foi intuído, né, que teve que em determinado momento fazer com que um povo inteiro, nas palavras bíblicas, atravessasse um mar com ele. Sim. Né? Esse homem foi um líder, foi um chefe, que tipo de liderança ele exercia? Ele foi um líder, vamos dizer assim... Nós estamos falando de Moisés, né? Isso, Moisés, exatamente. Uma coisa interessante é que os grandes líderes da Bíblia nunca quiseram ser líderes, na verdade. É uma coisa curiosa, né? Porque... Por isso que eu falei, ele foi intuído, você vai ser chefe desse povo. Foi chamado, houve um chamamento, né? Houve, exatamente. Ele estava lá cuidando das ovelhas do sogro dele, tranquilo. Quando teve aquela experiência sobrenatural no monte lá do deserto, né? Do Sinai. E o que aconteceu? Ele foi comissionado por Deus para liderar a saída dos hebreus do Egito e conduzi-los até a terra de Canaã. Então, Moisés teve horas em que ele foi um líder assim, democrático, digamos, né? Porque ele ouvia Arão, ouvia a sua outra irmã e ouvia os outros sacerdotes que acompanhavam. Teve situações em que ele foi autocrata, ou seja, ele impôs a ordem, né? E teve momentos em que o povo ficou até meio solto, digamos assim, por isso acabaram até se desviando em algumas situações. Então veja, o líder é assim, ele precisa ter aquilo que a gente chama de feeling, né, Mário? Que é aquela percepção do momento. Então eu tenho uma equipe, eu conheço a minha equipe, eu sei quem está, cada pessoa, como ela se comporta, os seus melhores talentos, e no momento que eu vou
desenvolver um projeto, uma atividade profissional com os objetivos, eu preciso ver qual é a minha atitude como líder naquele momento. Em princípio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que a visão não seja minha, porque eu sou líder. A visão tem que ser do grupo, porque é o grupo que vai levar a êxito aquilo que a empresa está buscando. Sim, é eles que vão executar. Eles que vão executar. Então, aí existe um certo paradoxo, né? Porque, como você comentou, puxa, mas Paulo, lidar com pessoas é difícil, não é? Só que sem elas, nada funciona. Por exemplo, nós estamos aqui com os nossos profissionais trabalhando, aqui os câmeras lá dentro do estúdio, a recepcionista, você apresentando o seu programa, a direção, ou seja, são as pessoas que fazem a empresa ser o que ela é e aonde ela pretende chegar, né? Que aí entra não só, volto a frisar, Mário, o aspecto técnico. Por exemplo, você é ótimo apresentador, né? Você é alguém que se especializou nisso. Porém, se o teu comportamento como pessoa for problemático para a instituição, você pode, inclusive, ser descartado por causa disso. Ou seja, o elemento tem que saber trabalhar dentro daquele contexto. Sim. Né? Não é tão somente os seus conhecimentos técnicos que hoje são importantes, mas ele tem que saber conviver, tem que ser uma peça sadia da engrenagem. Exatamente. Senão ele é substituído por um outro técnico. Com certeza. Há um senso comum entre os líderes, né, de empresas, principalmente da área de recursos humanos, é assim, Mário. Se o sujeito não é muito bom técnico, por exemplo, ele é contratado, mas ele ainda não tem todas as competências necessárias, não consegue ser tão produtivo, a empresa pode pagar um bom curso e treiná-lo. Mas se ele for uma má pessoa, que programa a empresa vai desenvolver para transformar um sujeito que não muda, que não quer ser diferente de uma outra pessoa? Certo, não, é difícil, né? Certo. Então é o aspecto comportamental. Ou seja, a parte técnica você adquire, personalidade você não tem como mudar, ou ou não é. Você pode ser diferente por algum momento, mas na verdade você vai voltar a ser aquilo que você é. Você falou muito bem. A personalidade eu não posso mudar, eu tenho que me adaptar. Ou seja, eu tenho que conhecer o meu perfil e trabalhar dentro de um perfil que seja condizente com a minha personalidade. O que eu posso evoluir, Mário, depois a gente pode até tocar no assunto se você achar interessante, são as outras formas de inteligência. Uma delas, a inteligência emocional. Paulo Araújo, para quem que é esse livro aqui? Ótima pergunta. Quem é o leitor desse livro? Exatamente. Veja, esse é um livro técnico, até quem lê a ficha técnica dele ali vai ver isso. Ele é um livro voltado, Mário, mais para quem trabalha na área de gestão de pessoas, de liderança, de recursos humanos. Ok. Tá? O proprietário de uma pequena loja, de um comércio, que também é um gestor? Sim. Vai tirar alguma máxima desse livro? Sem dúvida, sem dúvida. Se ele tiver 2 funcionários, por exemplo, a minha empresa é pequena, um escritório, só tenho 2. Pronto, já será muito... Vai evitar muitos conflitos no dia a dia. Vai ajustar. Porque eu fico imaginando, a pessoa trabalha dentro de um escritório, seja 2, 3 pessoas, 8 horas por dia. Nossa, é um turbilhão de emoções ali, hein, Paulo? Com certeza. Vai ajudar muito? Muito, com toda certeza. E esse livro aqui, Paulo? Então, esse é a Bíblia e a administração de conflitos, segue o mesmo perfil do primeiro, só que esse é específico, só trato de conflitos ali. Né? Ok. Paulo Araújo, escritor, professor, teólogo, quanta coisa, hein, Paulo? Pois é, tem que se virar. Tem que se virar, né? Tem que Mas crescer. Quando a gente faz o que gosta, diz que não vai trabalhar, né? Com certeza. Quem faz o que gosta não trabalha, né, Paulo? Com certeza. Paulo, então vamos voltar a falar aqui. Bom, esse livro aqui está à venda, a Bíblia e a gestão de pessoas? Facilmente, encontra-se nas livrarias. Leitura fácil? Leitura tranquila, acessível, não é uma leitura complexa, cheia de termos, muito técnicos, não é isso. E ao final desse livro ele tem serve como um manual? Serve. Por exemplo, inclusão, controle e afeição. Isso, relações interpessoais. Aí ele fala aqui, perfil desejável. Exatamente. Ajuda o administrador a melhor escolher os seus colaboradores? Sem dúvida nenhuma. Uma vez que nós falamos que perfil não muda-se,
Eu tenho que saber escolher. Isso. E de repente eu invisto, gasto dinheiro, treino, e aquele cara, não é que ele seja uma pessoa, mas não é o perfil ideal para a minha empresa. Aliás, Mário, só Claro. complementando essa tua ideia, o que ocorre, infelizmente ainda ocorre, em muitas empresas é assim, um funcionário sai, abriu uma vaga, aí alguém diz assim, olha, saiu fulano, tem que preencher essa vaga. Bom, faz lá um recrutamento lá, põe um anúncio e vamos preencher a vaga. Rapidamente. Então, às vezes, preenche a vaga, mas não preenche o objetivo que a empresa tem na contratação daquele funcionário. Por quê? Que muitas vezes, muitas vezes o currículo, ele engana. Você olha lá, o gestor olha o currículo da pessoa, maravilhoso. Curso disso, curso técnico, mas não tem o principal, o perfil, né, Paulo? Exatamente. Por isso que hoje os processos de seleção, não apenas de recrutamento, mas de seleção, eles são muito mais rigorosos. Hoje existem muitos testes que você aplica e na hora você percebe o perfil das pessoas. Lógico, nunca existe 100% de acerto, né? Mesmo assim, vamos ser honestos, mas... Esse livro também está à venda? Esse também está à venda, saiu agora em junho. Ele é exclusivamente sobre conflitos. Eu abordo aí 15 tipos de conflitos diferentes. Cases também. Os 7 primeiros, eles não são cases, né? São análises que eu faço de determinados tipos de conflitos. E os outros 8 são 8 cases que eu abordo. Então eu pego lá os conflitos dos personagens bíblicos, faço analogias e análises com a questão de ferramentas de gestão de pessoas, mais especificamente relações interpessoais. Eu estou vendo aqui que você abriu alguns espaços para anotações pessoais. Isso, e autoanálise. E autoanálise da gestão. De conflitos. De conflito. Isso. Ok, interessante, né? É didático ele. Exatamente. Você faz uma autoanálise. Por exemplo, tem um capítulo aí que é conflitos de valores. Por que alguns empregados não ficam na empresa? O salário é muito bom, é bem localizado, ele está dentro da especificidade técnica dele. E a empresa não consegue reter. E ele não fica, por quê? Porque o modo de pensar da cultura organizacional não bate com os valores dele. Aí ele se inibe, se encolhe, não produz e vai embora. Aonde que encontra desses livros? Qualquer livraria? Também, e pela internet, viu? E pela internet. Qual que é o contato, então? Passa o contato pro pessoal de casa aí que porventura não encontre ou opte em comprar pela internet, como é que faz, Paulo? Olha, o nosso telespectador, ele pode jogar no Google, né? Joga lá a Bíblia e a gestão de pessoas, por exemplo. Ok. Vai aparecer as inúmeras livrarias que, inclusive, você pode fazer a compra do livro pela internet, né? Você sabe que hoje claro, a facilidade é enorme. Então, a pessoa faz o seu pedido, chega lá na sua casa. Se ela disser, não, eu não quero, eu quero comprar na livraria, pode procurar. Não, mas antes de ir lá, eu quero falar com esse escritor, quero ver quem é ele. Liga pra gente, aí posso dar o número, Mário? Fica à vontade. 9615-4466. Ok, Paulo, sucesso para você. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso para você, obrigado à equipe toda aí, tá? Bacana.